E aí, comandantes, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Taxiando. O objetivo do vídeo de hoje é a gente fazer um vídeo de gameplay do modo carreira. A gente já fez um vídeo anterior de gameplay do modo carreira, com dicas, voando com o Cirrus Vision Jet. E a ideia de hoje é fazer mais um gameplay de modo carreira, mostrando para vocês aqui alguns detalhes, né? Desde aquele último vídeo, a minha carreira que deu uma evoluída, né? Vocês se lembram? No último vídeo eu tinha 12 aeronaves, agora eu estou com 27, né? Eu estava no nível 110, agora estou no nível 201. Dei uma melhoradinha, eu não consigo fazer tantos voos quanto eu gostaria, mas a gente vai aqui fazendo o que pode e tentando compartilhar com vocês também um pouquinho do que é o modo carreira no Flight Simulator 2024. Se você já é inscrito no canal, se você já conhece aqui o canal, já sabe dos vídeos, você sabe que esse vídeo vai ser mais um vídeo legal. Então aproveita, já deixa aí o seu joinha, já dá uma curtida no vídeo. Isso ajuda pra caramba a gente trazer mais conteúdos para vocês aqui no Só Taxiando, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, eu recomendo fortemente que você se inscreva, ativa lá o sininho para receber as novas notificações. Se você já sabe que esse vídeo vai ser legal, deixa aí também o seu joinha. Se não, mais para frente no vídeo, quando você tiver certeza, você pode deixar aí a sua curtida no vídeo. Então vamos falar um pouquinho aqui do meu modo carreira. Um ponto que eu queria falar com vocês aqui, que é bastante interessante, é sobre a manutenção de aeronaves, tá? Vocês estão vendo que eu tenho 27 aeronaves. As aeronaves, elas pagam valores diferentes. Eu vou entrar aqui nas empresas para vocês verem, tá? No modo passivo, que é quando você ativa lá a tripulação para suas aeronaves que você não está voando, então, enquanto você faz voos, você ganha dinheiro com as outras aeronaves, elas pagam um valor em renda passiva. Para você ver isso, você vem aqui em histórico de conta e vem aqui em rendas passivas. Ó, aqui mostra a última data que eu voei, faz tempo, né? E quantas horas cada aeronave aqui eu voei, quantas horas eu voei, então replica para cada uma das aeronaves, né, 3 horas e 47, e quanto cada um pagou, né? Você vê que com o Cessninha, ó, paga 45 mil por essas quase 4 horas, tá? Enquanto com Pilatus, aqui, essa aqui é a companhia de carga, tá, gente? Enquanto com Pilatus na carga, paga 384, ela paga bem mais, né? Aqui no VIP, né, no fretamento, você vê, ó, o Cirrus paga 86, o Cessna paga 44, né? Aí você vê aqui, ó, o CJ4, ele paga já 406, né? Paga um pouquinho mais, um pouquinho menos. O Pilatus é que está pagando mais, tá? Ele paga mais do que o Citation. Isso é uma coisa interessante também. Numa das últimas atualizações aí do Flight Simulator, o Citation caiu muito de preço, tá? Ele era acho que 20 milhões e tal, e agora ele está ao mesmo preço quase do Pilatus, então tá valendo muito a pena. O voo que a gente vai fazer hoje, vamos tentar fazer um voo com o Citation, tá? Só que, seguinte, eu tinha no início muitos Cessninhas e ele rende um valor bastante interessante pelo que você paga por ele, apesar de que a manutenção dele também não acaba sendo meio cara. Mas se ter muitos, você acaba tendo muito trabalho para manutenção. Mostrar aqui para vocês, porque o sistema aqui realmente não ajuda, né? Você vem aqui em todas as empresas, né? E você tem que entrar empresa por empresa, e aqui, ó, 4 aeronaves para verificar, mas ele não fala qual que tem que verificar. Então você acaba tendo que vir uma por uma, não tem código, não tem numeração, então você não sabe qual aeronave que você já viu, aí você tem que vir gerenciar a aeronave e olhar, ó, essa precisa de manutenção. Então eu vou lá, faço o check-up, pago 3.500 pelo check-up, ó, 48 mil de manutenção. Foi até barata, tá? Já aconteceu de eu pegar Cessninha aqui com 200 mil de manutenção. Às vezes nem vale muito a pena. Ó, vamos ver aqui, ó, o segundo. Gerenciar a aeronave. Ó, isso também precisa. Eu vou fazendo as manutenções aqui e eu vou pedir para o editor dar uma acelerada no vídeo, né? Vocês não precisam ver uma por uma. Olha que interessante, vamos ver o Pilatus. Ó, os 48 mil para verificar. Ó, 253 mil de manutenção. Então, assim, ó, a manutenção dele é um pouquinho mais cara. Ó, agora fiquei com 0 aeronaves para verificar nessa empresa, significa que está tudo bem.
Uma dica que eu dou é sempre vocês olharem aqui as aeronaves em uso, tá? Tem que estar sempre 100%. Isso quer dizer quantas você colocou atribuir piloto ligado. Às vezes você compra uma aeronave nova e esquece de colocar isso. Aí ela não fica gerando renda passiva para você, tá? Então sempre confere aqui em todas as suas empresas se você tem 100% de aeronaves em uso. Vocês viram a trabalheira para eu descobrir que era o penúltimo avião da lista que precisava de verificação? Pô, Microsoft, ajuda a gente aí. Nossa, olha esse Pilatus aqui que me deu uma manutenção de 4 milhões, tá? E é uma aeronave que eu não estou voando com ela, tá? É a aeronave que está no clinical, né? Na ambulância, né? Que eu não tenho, fica só em renda passiva. Olha, 4 milhões de manutenção. Talvez valha mais a pena vendê-la por 2 milhões do que pagar 4 milhões para fazer a manutenção, né? Mas vamos lá. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é sobre a missão VIP, tá? Eu tenho visto muito nos fóruns no Facebook, onde eu participo bastante, no Reddit. Às vezes as pessoas falam, eu estou fazendo voos no VIP com os Cirrus e não pagam muito bem e tal. Gente, é importante a gente saber o seguinte, existem dois tipos de voo de fretamento, tá? Dois tipos de missão de fretamento. Se você vier aqui em especialização, você vai ver que, ó, tem aqui o serviço de fretamento particular, que o ícone tem escrito VIP, tá? Mas esse não é VIP. É aquele que você pode fazer com aviões menores, inclusive com os Cirrus, tá? Com o Daher. Só que este serviço aqui paga muito menos do que o VIP de verdade. Qual é o VIP de verdade? O VIP de verdade é esse aqui, ó, mais embaixo, ó. Serviço de fretamento VIP. O ícone é o mesmo, mas você só pode fazer com aviões do Pilatus para cima, o Pilatus, ou o King Air, ou o CJ4, tá? Você precisa de mais qualificações para poder conseguir fazer esses voos, e você precisa de aviões melhores, só que elas pagam muito mais, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa, para ficar mais fácil de entender. Estou aqui no Brasil, deixa eu ir lá para os Estados Unidos, porque as missões de fretamento, aquela menorzinha, mais barata, não tem no Brasil, só tem mais na Europa e nos Estados Unidos. Vou dar um zoom no mapa aqui só para vocês verem. Eu vou colocar aqui no meu filtro, tá? As missões. Olha aqui as duas, ó, fretamento particular e fretamento VIP. Tá? Essa é a que pode com os Cirrus e essa aqui é só do Pilatus para cima. Vamos ver a da que pode com os Cirrus, para a gente ter uma ideia? Ó, vamos pegar uma missão aqui. Olha aqui na lista. Uma missão de 1 hora paga 130. Uma missão de 2 horas paga 216 mil. Guarda esses valores, tá? Paga mais ou menos 100 mil por hora, cento e pouquinho por hora, tá? Essas missões. Agora vamos ver as missões do VIP de verdade. Olha, 500 mil por hora. 2 horas, 1 milhão e 14. 2 horas, 990 mil. Tá? E essas missões, a gente também tem delas no Brasil. Vamos lá no Brasil para a gente ver. Meu mapa está meio lento aqui. Olha, 2 horas e meia, 1 milhão e 800. Tá vendo? Esse voo aqui de Brasília para Recife. Tá pagando aí muito mais de 500 mil por hora. Vamos ver aqui mais alguns. 3 horas, 2 milhões e 300. Então, a diferença de valores é muito grande. Então, se você está voando com Cirrus, você não está voando na VIP, tá? Recomendo que você não perca seu tempo indo para ambulância ou indo para carga. Junte seus créditos para você comprar um Pilatus e ir direto para a VIP, que lá que você vai começar a ganhar dinheiro, tá? Eu já tenho alguns aviões aqui voando na VIP. Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês aqui no início, antes da gente fazer
o nosso voo, tá? Eu gostei muito desse voo aqui de Recife, tá? Esse Brasília-Recife. Cadê? É esse aqui, ó. Vamos ver o que esse voo tem. Ó, o voo Brasília-Recife está estimando 2 horas e meia. Tá saindo do aeroporto de Brasília para Guararapes, né, que é o internacional de Recife, com ILS. Olha que legal. É um voo legal da gente fazer. Vamos fazer esse voo então para Recife? Então, olha lá. Ele está falando que não tem uma aeronave no local que para transferir 81 mil. Não tem outras aeronaves no Brasil, mas eu tô com um dinheiro aqui que eu já estava querendo comprar uma aeronave nova. Então vamos fazer esse voo já com uma aeronave nova? Você já vê como a gente compra um avião novo, né? Vamos lá, eu vou aceitar missão. Aí ele vai dizer, olha, você quer transferir? Tem um CJ4 que dá para transferir por 81 mil. Eu falei, não, quero comprar uma aeronave. Então vamos comprar. E o legal de comprar já para missão é que ele já coloca a aeronave no aeroporto da sua missão. Quando você compra a aeronave fora da missão, você vai ter que escolher um aeroporto. Então, vai que a próxima missão não é naquele aeroporto. Aqui você já compra a aeronave e já vai direto. Olha só, o CJ4 está um pouquinho só mais caro do que o Pilatus, tá? Então, antes ele era mais que o dobro do preço. Então, está valendo muito a pena ter o CJ4. Vamos de CJ4? Tá aí o nosso avião, próximo. O seguro eu sempre pego o básico. Ó, vai para Juscelino Kubitschek, que é o aeroporto de Brasília. Próximo, quero comprar. Gastou lá os 8 milhões e meu avião novinho já foi para o aeroporto de Brasília. Ó, vamos lá, eu preciso de 1.600 quilos para fazer esse voo. A aeronave vai estar com o tanque cheio, porque eu acabei de comprar. Tá? Vamos ver aqui. Ó, tá com 2.600 quilos, tá cheinho. Eu não vou esvaziar, tá? Porque eu gosto de deixar uma margem. E quando você esvazia, você acaba pagando, você recebe menos do que você paga quando você vai abastecer de novo. E eu tô com bastante sobra aqui no meu peso máximo de decolagem, tá? Ele pode decolar até com 17, estou com 12. Então, sem preocupações aqui com o peso, tá? Vamos ver aqui, eu não preciso lavar também. Uma dica, fazendo voos VIP, sempre lave o avião antes, tá? Senão o seu passageiro vai reclamar que o avião está sujo e você vai perder reputação no voo, tá? Pronto, vamos lá planejar o voo. Olha, ele está com uma saída aqui, vamos ver essa saída. Saída já IFR, aí tem os pontos aqui que tem que passar e eu acho que ele já está lá com o... Vamos ver aqui. Essa COT V1A via Arpon. E na chegada lá, ILS Zulu, via direto. Eu só vou aqui, altitude de cruzeiro. Ele colocou 410. Eu não gosto de voar acima de 400, porque esse avião perde muita performance de subida. A partir de 25 mil pés, ele já começa a subir muito devagar, né? Então, eu prefiro, quando ele coloca aqui 400, alguma coisa, eu sempre prefiro colocar 370, que é um nível de voo interessante, ele tem bastante performance nesse nível de voo, então tá ótimo. Vamos aqui enviar. E vamos para o voo. Vamos lá, vamos fazer o nosso walk around aqui. Ó, ele não fala aqui na lista, mas você tem que tirar essa tampa do para-brisa, tá? Senão você não consegue voar com ela baixada. Tirar aqui a tampa do pitot, que ele fala. Aí ele só fala da tampa do motor. Esse avião não tem calço, tá? Ele tem uma amarração aqui, que você tem que tirar também, tá? Senão você não vai sair do lugar com ele. Ele não coloca no checklist, mas tem que fazer isso. Quer dizer, no checklist do avião está, tá? Ele não coloca aqui no checklist da missão. Aí, por último, você vem aqui para tirar essa tampa do motor. E Shift C para entrar na cabine.
Eu, antes de solicitar o embarque, eu gosto já de configurar aqui o meu plano de voo, né? Sei lá, fica na minha cabeça que com o passageiro dentro do voo, ele vai estar incomodado de estar ali. Então eu já venho aqui, né? Vou colocar aqui, ligar minha bateria e colocar os aviônicos em dispatch, que aí eu consigo mexer aqui no meu FMC. Então vamos lá. Esse problema aqui do Initialize Position, eu mostrei já no vídeo do tutorial do CJ4. Teoricamente teria como tirar ele daqui, mas na prática a gente não consegue, então também não atrapalha no voo. Vamos dar uma olhada só aqui rapidinho em performance. Performance inicial. Colocar aqui que vai ser um passageiro. Tá? Não sei se está levando carga, então não vou colocar. Vou colocar executar. Volto lá em performance, take off. Vamos ver aqui, botar aqui a temperatura. 28 graus. Ok. Next. Ele já calculou aqui as minhas velocidades. Vou enviar as velocidades para o meu PFD. Já está enviado. Um ponto muito importante aqui. A gente vem ver nave setup. A altitude de transição ele coloca como 180, tá? Mas no Brasil essa altitude de transição ela varia de aeródromo para aeródromo. Já falei disso também no outro tutorial. Eu vou deixar aqui 180 porque para efeito do modo carreira ele não faz diferença nenhuma, tá? Vamos ver na próxima página aqui. A nossa altitude de cruzeiro está flight level 370. E transição também na descida 180. Ok. Vamos dar uma olhada aqui nas pernas do voo. Aí aqui eu abro o meu tablet para a gente dar uma olhada. Ó, tá tudo certinho aqui. Até Arpon. Next. Palmo, Nilbo, Gorvos, Pool. Essa parte aqui o editor acelera também. Ó, geralmente, tá, entre a rota e a aproximação, ele cria aqui essa descontinuidade, tá? Muito fácil de tirar, você vem aqui no próximo ponto, aperta aqui, ele copia, ó, fica aqui embaixo, e você vem aqui no quadrinho e cola, e ele fica certinho. Você poderia digitar na mão, mas o copia e cola funciona muito bem. Executar. Tá tudo certinho aqui com as minhas pernas do voo, então vamos voltar lá para a primeira página do meu plano de voo. Gosto de deixar ele aqui assim. E vamos solicitar liberar o embarque aqui dos passageiros. Comandante, estamos prontos. Podemos começar a embarcar? Serviço de solo. Olá, este é o voo VVI 38 estacionando em 5. Por favor, comece o embarque de passageiros. Boa tarde, comandante. Bom, nesse ponto aqui eu poderia fazer ligar o avião da forma cold and dark, do jeito certinho de ligar, igual eu mostrei no vídeo anterior. Só que isso aqui é modo carreira, vamos fazer a coisa de jeito rápido, Ctrl E. Bom, motores ligados, vamos solicitar o IFR. Brasília, autorização de tráfego. Cessna Papa Papa Mike, Kilo Oscar pronto para receber liberação de IFR para Recife. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar está liberado para o aeroporto Recife, por meio da partida Codfun Alpha. Transição Arpon, pista 1 right. Suba via CID e mantenha flight level 370. A frequência de partida é 128,5. Transponder 4341. Autorizado para Recife, por meio da partida Codfun Alpha. Transição Arpon.
Pista 1 right. Suba via CID e mantenha flight level 370. A frequência de partida é 128.5. Transponder 4341. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar. Cessna Mike Kilo Oscar. A leitura está correta. Contate o solo em 121.8 quando estiver pronto para táxi. Good day. Olá a todos. Por favor, deem as boas-vindas ao nosso passageiro, Sr. Carioca. Sua viagem foi para Sr. Carioca. um dos nossos principais clientes. O serviço deve ser impecável. Tenha um ótimo voo. Bom, vou configurar aqui, antes de solicitar o táxi, vou configurar aqui o meu piloto automático, tá? Colocar aqui no modo nave. Aí eu venho aqui, eu sempre gosto de ajustar a minha proa para ficar alinhada com a rota. 123, 123, colocar aqui o HDG. A gente vai subir em Flight Level Change. Primeiro altitude, tá? 37.000 pés. E a gente vai subir Flight Level Change. Esse avião sobe a 240 nós. Desculpa, 230 nós. Configurado. Solicitar o táxi. Brasília Solo. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar com whisky. Pronto para táxi. IFE. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar. Faça táxi para e mantenha-se antes da pista 1 right usando a pista de táxi Lima Romeo Tango Whisky Unifor Yankee. Contacte a torre em 1.8.45 quando estiver pronto. Faça o táxi e mantenha-se antes da pista 1 right usando a pista de táxi Lima Romeo Tango Whisky Unifor Yankee. Cessna Mike Kilo Oscar. Solta o freio. Potência. Vamos andar. Já coloquei aqui o flaps 15. Senhor, bem-vindo a bordo do voo VVI 38 com serviço de Recife para Recife. Estaremos em breve na fila para decolagem. Por favor, aperte o cinto de segurança e guarde toda a bagagem debaixo do seu assento e certifique-se de que os assentos e as bandejas estão na posição vertical para decolagem. Por favor, coloque todos os dispositivos eletrônicos pessoais, incluindo laptops e celulares, no modo avião. Este é um voo não fumador. Obrigado por escolher a Radi Airways. Aproveite seu voo. Estou olhando aqui no meu CAS, está mostrando que tem que acender as luzes de emergência, que aquela partida automática não acende, e também os aquecedores de pitot. Luz de emergência e aquecimento de pitot. Você dá uma olhada ali no PFD, no velocímetro, vai aparecer ali já as velocidades que foram calculadas, tá? O V1 a 100 nós, o VR 101 nós. Então isso ajuda pra caramba na hora de fazer a decolagem. Brasília Torre. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar pronto para partida em EFR. Pista 1 right. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar. QNH 1019. Autorizado para decolagem pista 1 right. Autorizado para decolagem pista 1 right. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar.
Bom, sem mensagens no Senhoras e CAS. senhores, quem fala é o primeiro oficial Negre. O tempo estimado de voo até Recife é de 1 hora e 58 minutos. Lembramos que mantenham seus cintos de segurança afivelados. Agradecemos pela atenção e tenham um ótimo voo. Entrando na pista aqui, sem mensagens no CAS. Flaps 15. Tá tudo certinho aqui. Vamos alinhar. Aumenta a potência. Acima de 50%. Solta o freio. Toga. Rodar. Positive rate, gear up. Flaps up. Cessna Mike Kilo Oscar, contate Brasília Centro em 128,5. Good day. Autopilot. Indo para 128,5. Cessna Mike Kilo Oscar. Brasília Centro. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar está passando por 5.100 subindo a Flight Level 370. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar. Brasília Centro. QNH 109. Contato com radar. Continue para conta. Então, enquanto o ATC estava falando, ele já interceptou ali o LNV1 que aparece no PFD ali, que é o GPS, tá? Agora eu vou colocar aqui no modo Climb. Tira do takeoff, coloca no Climb. A gente está em subida. A gente passou dos 18 mil pés, então eu vou colocar o barômetro no Standard. Agora já aparece ali, Standard. Obviamente que os pontos do vídeo que a gente não estiver fazendo nada, eu vou usar aquela mágica da edição para acelerar em 10x, tá? Isso que eu fiz aqui de ajustar a proa é uma mania minha, mas que já me salvou algumas vezes em voos longos assim. Sempre eu ajusto a minha proa, vou ajustando a minha proa para ela ficar na mesma direção do DTK, do FMS aqui, da rota do GPS. Já aconteceu algumas vezes, por exemplo, do controle me mandar uma outra rota, uma outra aproximação, e você manda para os aviônicos, né? Ele vem pelo tablet, manda para os aviônicos, às vezes vem quebrada a rota, aí chega no FMC, você precisa tirar a descontinuidade, enquanto isso o avião fica louco. Então o que eu faço? Antes de enviar uma nova chegada, uma nova aproximação, qualquer coisa nova que o ATC mande para mim, eu coloco no modo proa, deixo o avião voando no modo proa, que eu sei que ele não vai sair daquela direção. Aí vou lá no FMC, vejo se está tudo certinho, se o próximo passo, se a próxima perna que está lá é a mesma perna que tem que ir. Às vezes ele coloca umas pernas atrás e o avião quer retornar. Então, depois que eu faço tudo isso,
vou lá, coloco o direct para aquela perna que eu quero que ele vá, que eu sei que agora vai dar tudo certo, aí sim, eu tiro do modo Pro e boto de novo no modo nave, porque aí eu não perco o rumo. Qualquer problema que começar a acontecer durante o voo com relação à rota, eu sempre recorro ao modo Proa para manter o avião na direção, não fazer nenhuma mudança brusca de direção enquanto eu quero continuar, quero resolver os problemas da rota para continuar no meu voo. Altitude. Ele deu aviso aqui de altitude, a gente está chegando perto dos 37 mil pés, que é quando ele vai nivelar para o cruzeiro. É importante nesse avião a gente ficar atento porque ele não tem autothrottle, né? A manete dele agora está em posição climb, ou seja, está com muita potência para subir, e no momento em que ele alinhar a nível 370, a 37 mil pés, essa velocidade vai começar a aumentar por causa da potência. Então, nesse momento a gente tem que mudar a posição da manete. Olha, ele já está pedindo para eu atualizar os passageiros da altitude de cruzeiro. Senhor, estou feliz em ser seu capitão hoje. Primeiro, gostaria de dar-lhes as boas-vindas em nome da Radian Airways no voo VVI 38. Atualmente, estamos voando a uma altitude de 35 mil pés com uma velocidade de 200 nós. São 13 horas e 43 e estamos programados para pousar em Recife aproximadamente às 16 horas, 17 horas local. Temperatura atual de 20 graus Celsius. Se o clima colaborar, devemos ter uma excelente vista da área durante a descida. Eu os atualizarei antes de chegarmos ao nosso destino. Até lá, sentem-se, relaxem e aproveitem o restante do voo. Então, enquanto estava dando a mensagem aqui, vocês viram que eu já fui lá na manete, voltei ela para a posição cruise, né? Ela está na posição cruise. Fica em torno aí de 85% a potência dos motores. E minha velocidade vai se manter aqui dentro do aceitável. Um ponto interessante aqui, e eu queria até pedir a opinião de vocês, eu quero gravar um vídeo específico sobre isso, mas vai ser um vídeo mais teórico, então eu queria saber se vocês têm interesse também nesses vídeos mais teóricos, tá? Um vídeo falando sobre velocidades. Vocês podem ver aqui, às vezes eu vejo muito comentário nas redes sociais, nos fóruns, o pessoal perguntando: ah, mas o CJ4 ele devia cruzar a 400 nós, e eu olho aqui, ele está a 200 nós apenas. Ó, se você olhar aqui no velocímetro, está 207 nós, né? Mas a velocidade de cruzeiro dos aviões, geralmente ela é expressa em velocidade real, em True Airspeed, que é o TAS. Essa velocidade que aparece aqui é o Indicated Airspeed, que é o IAS, tá? Se você olhar aqui, ó, está 208 nós, mas o indicador de velocidade real de True Airspeed está 381 nós, ou seja, eu estou bem próximo daqueles 400 nós, né, que a gente tinha falado, tá? E a velocidade na Terra está 378, 379. Por que está mais lento? Porque a gente está com o vento, né, de proa. O vento aqui está mais ou menos 26 nós nessa diagonal, mas uma diagonal para trás, né? Então ele está freando um pouquinho a gente. Então a gente está aí voando 2 nós mais rápido do que em relação à Terra, tá? Por isso que tem essa diferença. Por que tem essa diferença aqui entre a velocidade indicada e a velocidade real? E por que ele está indicando aqui também para mim uma velocidade em Mach, né? Deixem nos comentários se vocês querem saber um pouco mais sobre isso. Eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo um pouco mais teórico, explicando para vocês as velocidades na aviação. Agora que a gente está na altitude de cruzeiro, uma coisa importante para a gente fazer aqui no nosso autopilot é o seguinte: ele está aqui setado com 37 mil pés. Se eu mantiver ele aqui setado em 37 mil pés, não importa o que aconteça, ele vai manter esses 37 mil pés.
Então a primeira coisa que eu faço é tirar esses 37 mil pés daqui. Aí você pode colocar a altitude do aeroporto que você vai chegar. Eu coloco logo no 0 para ele não me atrapalhar em nenhuma situação, tá? E eu venho aqui e ativo a navegação vertical, o VNAV. Vocês vão ver que vai aparecer aqui path, de caminho, né? Como em branco, como a próxima que vai entrar aqui. Isso vai acontecer quando eu chegar no meu top of descent, tá? Quando chegar eu vou mostrar, vai aparecer para vocês aqui no MFD o top of descent, que é o lugar, o ponto a partir do qual o avião vai começar a descer. Então a partir dali ele vai começar a comandar essa descida. Vamos olhar aqui no FMC, ó, não tem nenhuma indicação de altitude aqui ainda, mas quando estiver chegando lá, ó, nesse ponto clã aqui, ele já vai descer para 2.000 pés. Então, em algum ponto aqui para cima já vai ter o nosso top of descent, que é onde ele vai começar a fazer essa descida. Só uma observação aqui, mostrar para vocês aquela questão da velocidade. Vocês lembram que lá no início do nosso voo de cruzeiro a gente estava com um vento de proa, então a gente estava deslocando em relação à Terra muito menos do que a gente estava, muito menos não, alguns nós a menos do que a gente estava voando no ar, né? Agora, se vocês olharem aqui, ó, continue na faixa de 218 nós de velocidade indicada, velocidade real em relação ao ar, né, de 396 nós, perto daqueles 400 nós, que é mais ou menos a velocidade de cruzeiro do CJ4, mas em relação à Terra a gente está a 413 nós, ou seja, a gente está aqui a 13 mais 4, está 17 nós mais rápido, porque tem um vento de cauda. Se você olhar aqui no PFD, você vai ver que tem um vento de 25 nós numa diagonal quase de cauda. Então a resultante dele que está empurrando a gente para frente, em torno desses 17 nós, que é o que a gente está vendo aqui, ó, 397, 414. Então, pessoal, se a gente olhar aqui no MFD do copiloto, tá, que ele mostra um zoom um pouquinho mais afastado, você vai ver que o meu top of descent, meu TOD, começa a aparecer aqui, tá? Em breve ele vai aparecer aqui também no MFD do piloto, que tem um zoom mais próximo, né? Quando chegar nesse top of descent, eu tenho que ter uma atenção especial, porque este avião não tem autothrottle. Então, quando ele começar a descida, tá, ele vai aumentar a velocidade. Então, eu tenho que diminuir a potência para que eu não ultrapasse a velocidade máxima, tá? Lembrando que principal atenção abaixo dos 10.000 pés, porque abaixo dos 10.000 pés tem um limite de 250 nós, tá? Ah, mas você está a 219. Lembre-se que quanto mais você desce, maior é a sua velocidade indicada em relação à sua velocidade real, tá? Então aqui estou com 220 nós. Se eu continuar descendo nessa mesma velocidade, abaixo de 10.000 pés, eu certamente estarei acima de 250 nós. Então é só para ficar com essa atenção. Cessna Mike Kilo Oscar. Desça para 5.000 e mantenha. Desça para 5.000 e mantenha. Cessna Mike Kilo Oscar. O ATC às vezes dá umas ordens meio malucas, né? Eu ainda estou bem longe do meu destino, eu não vou descer para 5.000 pés aqui e fazer um voo rasante até chegar lá. Na realidade ele está me autorizando a descer, eu já estou chegando no top of descent. Quando chegar no top of descent, o avião vai começar a descer. Pode ser que até lá ele comece a me encher o saco, acelere sua descida e tal. Infelizmente, de todas as coisas boas que o Flight Simulator tem, uma das que não funciona muito bem é o ATC. A gente convive com o ATC, mas dizer que a gente gosta, a gente não gosta, porque às vezes ele pede umas coisas absurdas. Ó, o Top of Descent está chegando na minha tela aqui agora do MFD do comandante. Então, daqui a pouco ele vai começar a descer. Ó. Se você olhar no PFD, já começa ali a descer a estrela e... Cessna Mike Kilo Oscar.
Acelere sua descida para 5.000. Tão previsível, né? Eu falei que ele ia começar a encher o saco. Aí começou a descer, eu tenho que automaticamente tirar um pouco da potência, tá? Para minha velocidade não aumentar muito. Você vê que está descendo uma razão interessante, uma razão de 2.200 pés por minuto. Cessna Mike Kilo Oscar, mantenha proa e altitude atuais, aguarde. ILS Zulu pista 18, aproximação via Romeo Echo Charlie radial 99. Arco DME 10. Liberado para Romeo Echo Charlie 99 radial. DME 10. Mantenha proa e altitude atuais. Se espere a aproximação ILS Zulu pista 18 via Romeo Echo Charlie radial 99. Arco DME 10. Liberado para Romeo Echo Charlie 99 radial. DME 10. Cessna Mike Kilo Oscar. Agora eu vou verificar Cessna aqui. Mike Kilo Oscar. Desça para 4.000 e mantenha. Desça para 4.000 e mantenha. Cessna Mike Kilo Oscar. Eu vou dar uma olhada aqui porque ele mudou a minha aproximação, tá? Depois desse ponto mudar aqui, eu iria para o clã, mas aqui ele está mandando ir para Ninax e fazer uma aproximação diferente porque tem essa transição via Ninax. O que eu vou fazer? Primeiro, garantir que a minha proa está correta aqui ainda com o meu plano. Então, vamos lá ver a nossa proa. Pronto, a minha proa está certinha. Ele vai agora, está mudando de direção. Avisar os passageiros da descida. Senhor, começaremos nossa descida em breve. Por favor, certifique-se de que o encosto do seu assento e as mesas estejam em posição vertical. Aperte o cinto de segurança e verifique se toda a bagagem está colocada sobre o assento à sua frente ou nos compartimentos superiores. Obrigado. Ó, eu já acertei aqui a minha proa. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar no modo proa, tá? Para ele não correr risco de fazer nenhuma bobagem. Ele está no modo proa. Aí eu venho aqui, envio. Meu próximo ponto tem que ser Ninax, guardar isso na cabeça. Vou enviar aqui para Aviônicos. Ó, ele já fez uma bagunça aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou colocar um exec, mas o meu avião está no modo proa. Ó, tá vendo que ele já se bagunçou um pouquinho. Eu quero ver aqui quais são os erros. Ó. Tem uma descontinuidade aqui do Ninax. Vamos colocar ela para cá. Executar. E vamos direto para o Ninax. Direto. Ninax. Pronto. Agora ele já acertou a rota de novo. Eu posso voltar lá e voltar para o modo nave. E ficou tudo certinho. Tá? Viu? Quando acontecem essas mudanças, o modo proa te ajuda porque você viu que ele mudou a direção, ele queria colocar para eu voltar para um ponto que eu já passei. Se eu não faço isso de fixar a proa, ele iria certamente fazer alguma bobagem muito grande. Ó, o path ali ainda está travado. Eu vou vir aqui no modo... Pronto, agora entrei no VNAV de novo. O que acontece? Ele está me mostrando um novo top of descent ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou nivelar o avião, tá? Porque quando chegar naquele top of descent ali, ele vai começar a descer novamente. Ó, a minha velocidade começa a cair um pouco. Tem que dar uma acelerada aqui para ela não cair muito. O que acontece? Quando ele muda a minha chegada, o meu approach, pode ser que meu ponto de descida fique mais longe. Entendeu? Então ele foi calculando um novo TOD, um novo Top of Descent. Nesse ponto você tem que interromper a descida que você estava fazendo antes, tá? E nivelar o avião, que foi o que eu fiz. E agora então eu já
acionei novamente o modo VNAV. Então agora, quando ele chegar no novo Top of Descent, ele vai começar a descer novamente. É um pouco confuso quando ele faz isso, mas é bom vocês saberem como agir, né? A gente estava para esse mesmo ILS, mas para uma chegada direta. Ele mudou para uma radial, que é uma rota completamente diferente. Se você for olhar aqui, ó, é uma rota diferente. Vai fazer essa meia-lua aqui, né, para poder aproximar, mas faz parte, né? O controle mudou, você tem que aceitar. Só que sigam aquela dica: antes de jogar isso pro avião, fixa a proa para o avião não sair fazendo doideira, e depois então é que vocês veem se tem alguma descontinuidade, dá o direct to para o próximo ponto real que você precisa ir, e depois sim você tira do modo Pro, aí você vai estar seguro novamente. Ó, estamos chegando agora perto do novo TOD. Você vê que no PFD aparece aqui TOD, né, indicando que estou chegando perto do Top of Descent. Aqui no MFD já está aparecendo o TOD. Ó, a estrelinha foi chegando, o avião começou a descer novamente. Eu tenho que ter aquele cuidado de diminuir a potência para ele não aumentar a velocidade. Já estou aqui abaixo de 18 mil pés e já setei meu barômetro aqui para a medição correta, tá? Tirei do padrão. Cessna Mike Kilo Oscar. Contate Recife Torre 122.8 quando estiver entrando. Torre 122.8. Cessna Mike Kilo Oscar. Aqui eu só aceitei para sintonizar a torre, tá? Se eu olhar aqui no meu rádio, já está sintonizado torre. E só vou entrar em contato quando eu estiver entrando na aproximação. Entrar na aproximação significa o quê? Chegar naquele ponto Minax, que é o início, ó, do meu procedimento de aproximação, Minax. Então, quando eu estiver nesse ponto, eu estou entrando na aproximação. Então, nesse ponto, eu vou me anunciar. Ó, se vocês olharem aqui no MFD do copiloto, já está dando para ver, ó, o que ele vai fazer. Ele vai chegar até esse ponto Minax sobre o mar aqui e fazer esse arco para fazer essa aproximação por aqui, tá? A gente está se aproximando do ponto Minax, que é a entrada da aproximação, tá? Ele já começou a curvar. Aqui eu já posso me anunciar. Recife Torre. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar, chegando a 9 milhas leste por aproximação ILS Zulu Pista 18. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar. Recife Torre. QNH 1014. Aproximação ILS Zulu Pista 18 liberada. Aproximação ILS Zulu Pista 18 liberada. Cessna Mike Kilo Oscar. Aqui ele deu uma estabilizada, tá? Ele parou de descer um pouco. Então, eu controlar aqui a velocidade, mas eu já estou abaixo de
200 nós. Aqui eu já posso acionar o modo aproximação. Vocês podem ver que ficou aparecendo o APPR aqui e o Lock 1 branco embaixo do GPS, e aqui o Glide Slope. Eles estão em espera. Quando a gente estiver na posição de interceptação, eles vão entrar. Aqui eu já posso colocar flaps 15. Ficar de olho na velocidade para não cair muito. Então um pouco mais de motor. Ficar esperto que daqui um pouquinho mais tem um outro TOD ali, tá vendo? Sempre que tiver uma área em que ele estiver nivelado e ele for começar a descer, vai ter um TOD. Sempre que tiver uma área em que está descendo e ele vai nivelar, vai aparecer um BOD, ou Bottom of Descent. A velocidade está caindo um pouco, vou dar uma compensada aqui para ele manter nessa faixa dos 160 nós. Não quero colocar ainda flap 35, quando coloca flap 35, ele começa a dar um alarme de trem de pouso, tá? Então vou deixar para colocar o flap 35 na hora que for colocar o trem de pouso mesmo. Aqui ele vai começar a descer um pouquinho, então ele vai ganhar um pouco de velocidade, normal. Tira um pouco de potência para não ganhar muita velocidade. A gente está fazendo o arco, daqui a pouco a gente vai virar ali para a esquerda para fazer a final. Nesse ponto, ele deve interceptar o ILS. Você vai ver ali o Lock 1 piscando e entrando o Lock 1 como principal, ficando em verde. Ele está virando aqui, já interceptou o localizer, tá vendo? Apareceu ali o lock. Ele passou um pouquinho do ponto. Não entendi ali. Ele passou do ponto e ficou aqui em roll. Vamos ver se ele consegue voltar. Aí aqui a boa e velho HDG salva a gente, tá? Ó, entrou de novo. Tomara que ele não passe direto de novo. Ele vai passar direto de novo. Vamos pra mão. Essas coisas acontecem, tá, gente? Vamos voltar com ele lá pra rota. Estou ouvindo pessoas aflitas lá atrás. Elas estão bastante abaladas. Fala com elas que é culpa do nosso querido autopilot. Pronto, ó, tô meio que no rumo aqui. Vou ligar o meu autopilot de novo, ativar aqui o modo aproximação. Vento 33113, liberado para pousar pista 8. Para pousar autorizado na pista 8, Cessna Mike Kilo Oscar. Ele tá com problema mesmo para interceptar aqui. Deixa eu voltar aqui. Tô fazendo isso tudo na mão, tá, gente? Esse avião não sabia que ele tinha esse problema. Vamos lá. Vamos colocar aqui flap. Ó, landing gear. Vamos colocar landing gear.
A velocidade caindo. Vamos trazer ele aqui na mão. Deixar os passageiros aqui um pouco aflitos. Isso é vida real, amigos. Agora eu vou colocar ele aqui na reta. Vou ativar o meu autopilot. E vou colocar no meu modo aproximação. Altitude. Opa. Autopilot. Ele não está mesmo respondendo, gente. Olha que interessante. Nós vamos ter que fazer esse pouso aqui a moda antiga. Altitude. Ele não está mesmo querendo responder. Altitude. Ó, parece que agora ele entrou. Agora ele entrou. Olha, nós vamos fazer o pouso em LS. Nossa, que dificuldade, hein, amigos? Ó, mantém os 110 nós. Tô com flaps 35. Olha, no finalzinho a gente conseguiu acertar. Olha a vida real como é que é. Eu vou ganhar uma nota ruim porque o passageiro ficou chateado ali. Ó, cruzei aqui. Já Autopilot. tiro aqui o motor. O toque vai sair um pouquinho atrasado. Tocou. Freio. Cessna Mike Kilo Oscar. Saia da pista quando possível. Vamos lá, de olho na ground speed aqui. Tô mandando parar naquela área de espera ali. Vocês viram, pessoal? O voo aqui, vou publicar, é vida real, tá? Isso acontece, tá? Vocês viram que na hora que ele foi fazer a curva para interceptar o ILS, né? O localizer, ele se perdeu um pouco ali, passou direto, entrou em modo roll, ou seja, quando ele entra... Mike Kilo Oscar. Saia da pista quando possível. Tá bom, querido, vou sair. Quando ele entra nesse modo roll, você tem que tomar alguma ação, porque ele vai continuar fazendo aquela trajetória. Então, vocês viram que eu fui ali, tentei por algumas vezes. Quando eu já tinha assumido que eu ia ter que fazer esse pouso completamente na mão, o que também não é um grande problema, eu vi ali que ele estava conseguindo interceptar o glide slope. Eu falei, opa, temos uma chance. Acionei o autopilot e ele pegou o glide slope no finalzinho ali, conseguiu. Cessna Mike Kilo Oscar. Vire na próxima pista de táxi. Cessna Mike Kilo Oscar. Contate o solo em 121.85. Indo para 121.85. Cessna Mike Kilo Oscar. Solicitar o táxi. Recife Solo. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar. Faça táxi até o estacionamento. Cessna Papa Papa Mike Kilo Oscar. Faça táxi para estacionamento de aviação geral usando a pista de táxi Alfa. Em táxi para estacionamento de aviação geral via pista de táxi Alfa. Cessna Mike Kilo Oscar. A gente está chegando aqui para estacionar para o fim da nossa missão. Vou aqui um pouco mais de velocidade.
Diminuiu demais. Foi um passeio tranquilo. Obrigado pela viagem segura, comandante. Vou recomendar sua companhia. Ele disse que vai recomendar, mas quando aparecer lá a satisfação, você vai ver que vai estar ruim. Ó, 60% só. Ó, mesmo assim consegui um nível S. Aí vocês viram que o valor lá estava acho que 1.800.000, né? Vamos ver quanto é que vai pagar na real. Ó, 3.300.000. Só de bônus de tempo ruim foi 1.400.000. Tá? Fiz um voo de 2h30, tudo bem. Mas ó, pagou mais de 1 milhão por hora. Tá? Então, a dica para vocês é essa. Ó. Vamos fazer os voos carreira no VIP. Tá? Façam todo o possível para vocês conseguirem a qualificação, né? Diminuiu um pouquinho minha reputação, porque foi um S não muito S. Tá? Você não fica muito tempo no S, tá? Porque você tem que fazer voos muito bons para ficar aqui. Você fica pulando do A para o S. Ó, subindo de nível, 204. Então, façam logo a especialização do VIP de verdade, tá? Que eu expliquei lá no início. E façam esses voos que é o que vai dar mais grana para vocês. Viram que é bastante dinheiro que entra, né? A few moments later. Então, pessoal, eu voltei aqui porque eu não podia deixar de mostrar para vocês, de incluir no vídeo deste voo, quanto a gente recebe de rendas passivas, né? Eu falei tanto das rendas passivas, então eu fiz aquele voo, mostrou lá quanto eu recebi pelo voo, e eu queria mostrar para vocês aqui no dia seguinte, né, quando é computado a renda passiva, quanto entrou de renda passiva para aquele voo, tá? Vamos ver aqui no modo carreira, que ele já vai mostrar para a gente. Ó, 4.488.000. Ele considerou aqui as 2h55, né, que foi o tempo que a gente demorou naquela missão, e pagou isso aqui. Vamos lá ver o detalhamento? Aí ele vai mostrar quanto cobrou de seguro. A gente vem aqui em empresas e histórico de conta, rendas passivas. Ó, tudo isso aqui foi daquele mesmo voo, tá? 2h55. Com o Cessna que eu comprei, não tem nenhuma hora de hora passiva, porque eu estava voando com ele, né, com o Citation, mas com os demais, ó, o Citation pagou mais ou menos 314.000, o Daher 100.000, né, vamos ver aqui, ó, o Vision Jet 66.000, né, o Pilatus, né, ó, paga 325, né, paga mais até do que o Citation, só para vocês terem uma ideia aqui de quanto a gente recebe de renda passiva, tá? Obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte lá, não custa nada, é de graça, ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Se você já segue o canal, obrigado. Se você ainda não segue, considere seguir o canal, ativar lá o sininho para receber novas notificações. E a gente fica por aqui, só taxiando. Até a próxima decolagem.